Bom, então, como eu disse, bem-vindos mais uma vez aí a essa aula. A ideia é a gente tratar sobre o movimento uniformemente variado, tá? Então, vamos aqui botar aqui o título de hoje. O movimento, peraí que ficou muito afastado aqui. Movimento uniformemente. Uma travada aqui, deixa eu ver se eu consigo fechar alguns aplicativos para diminuir aí o movimento uniformemente variado. Basicamente é isso. Encerrar aqui alguns aplicativos. Bom, então, como eu disse, né, o movimento uniformemente variado, né, ele tem uma diferença básica em relação ao movimento uniforme, que é o fato de agora, apesar da velocidade variar, ela variar de maneira uniforme. E o que significa isso? Significa que ou ela vai aumentar sempre da mesma maneira, ou ela vai diminuir sempre da mesma maneira, né? Então, quando a gente fala de um movimento uniformemente variado, a gente está falando disso, de um movimento que aumenta a velocidade da mesma maneira sempre, ou que diminui a velocidade sempre da mesma maneira, tá? E essa é a principal característica do MUV, como o pessoal costuma chamar, né? MUV vem dessa ideia aí de você ter um movimento com variação uniforme da velocidade, né? Então, MUV. Bom, então, para entender aí, né, esse movimento de maneira bem específica, né, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar diferente do movimento uniforme, eu vou começar com a velocidade, porque lá no movimento uniforme, a gente começava com isso aqui, ó. O movimento uniforme, a gente começava com x igual, ou S, né? Normalmente o pessoal usa S, então eu vou usar o S aqui. Lá a gente começava com isso, ó. Fazia que V é igual, né? Velocidade média é delta S sobre delta T. E aí a gente ficava com a velocidade média. Eu vou até usar isso, então já vou até deixar aqui. A gente ficava com isso, né? S menos S0, aqui embaixo, delta T é T menos T0, então vou colocar assim logo, ó, T menos T0. E aí aqui você fica com S menos S0 igual a velocidade média, que multiplica T menos T0. Aí eu lembro que eu comentei isso, né? Se T0 é igual a zero, né? Ou seja, se essa parcela aqui, T0, for igual a zero, então essa parcela some da sua conta. Ela não é que some, vai dar zero, então você não precisa escrever, então isso aqui sai. E aí você fica com essa mesma expressão sendo escrita como S igual ao S0 vai para o outro lado, fica S0 mais velocidade média vezes T. Aí, lá no caso do movimento uniforme, como a velocidade média é a própria velocidade, ficava S igual a S0 mais VT. Eu vou deixar essa equação aqui, porque a gente vai voltar nela já já, então não vou nem apagar, vou deixar ela guardada aqui. Que a gente volta nela já já, e aí só acabei adiantando uma coisa que eu vou usar lá na frente. Então, diferente, né? Como eu falei, diferente do movimento uniforme, eu vou começar pela aceleração. Então, eu vou usar o mesmo critério que eu usei aqui, só que em vez de partir dessa equação aqui, né? Velocidade média igual a delta S sobre delta T, para poder demonstrar que essa velocidade média vai implicar
nessa equação aqui, eu vou partir da aceleração média para chegar numa relação entre a aceleração média e a velocidade. E aí eu vou fazer isso, ó. Vou fazer fazer de marrom aqui, que a aceleração média ela é delta V sobre delta T. E aí, com isso, né, você vai ter uma aceleração média que é V menos V0 sobre T menos T0. E aí a aceleração média, né, vezes, eu vou botar logo assim, ó, V menos V0 vai ser a aceleração média vezes T menos T0. E aí, de novo, considerando que T0 é igual a zero, né? Então, se eu considerar que T0 é igual a zero, T0 é igual a zero, pode não ser, se não for, vai aparecer ali, certo? Então, considerando que T0 é igual a zero, essa parcela aqui desaparece, né? Essa parcela, ela não vai ser contabilizada, porque vai dar zero. E aí eu vou ficar com a equação que é, né, V, o V0 vai passar para o outro lado, V igual a V0 mais a aceleração média vezes T, que é a equação que a maioria das pessoas conhece, né? V igual a V0 mais AT. E por que a aceleração média vira a aceleração? Porque quando a gente tem um movimento, né, uniformemente variado, como eu disse, você vai ter, né, uma aceleração fixa. Então, se a aceleração é fixa, eu posso dizer que, então aqui, ó, se, vou escrever aqui, ó, se M, U, V, deixa eu melhorar esse U que está parecendo um V, né? Se M, U, V, né, ou seja, se o movimento é uniformemente variado, então você tem uma aceleração de módulo fixo, de módulo que não varia, né? Então, a aceleração média vai ser a própria aceleração, certo? E aí, aqui tem um detalhe importantíssimo também. Quando eu estou falando desse módulo, eu estou falando do módulo da aceleração tangencial, tá? Aceleração tangencial. Por quê? Né? Quando a gente chegar lá no movimento circular, a gente vai ter uma aceleração de módulo fixo, só que essa aceleração vai ser a aceleração centrípeta. Então, eu vou ter uma aceleração fixa, mas não vai ser um movimento uniformemente variado. Então, essa aceleração média que aparece aqui, né, refere-se à aceleração tangencial. Muitas vezes a gente não entra nesse detalhe porque a pessoa ainda nem sabe da existência, quando chega aqui, né, nem sabe da existência da centrípeta. Só que é importante dizer isso. Então, a gente está falando de uma aceleração relacionada à velocidade escalar, né, e não à direção da velocidade. A gente está falando de uma aceleração alinhada com a velocidade, que é a aceleração tangencial, tá? Então, eu vou colocar aqui entre parênteses, né, porque isso é importante, e lá na frente a gente volta a discutir sobre isso. Mas aqui, ó, a gente está falando da aceleração tangencial, né, da aceleração que tem a ver com a direção do movimento, tá? Bom, então, nesse primeiro momento, o que a gente precisa, certo? É disso, precisa garantir que fique claro que o movimento uniforme, ele tem essa característica S igual a zero mais VT, porque a velocidade é fixa. E aí, no caso da velocidade, não precisa se preocupar com outra velocidade, outro tipo de movimento. Mas no caso do movimento uniformemente variado, então você tem que se preocupar porque existem outros tipos de aceleração e essa aceleração refere-se à tangencial. E o que é a tangencial? É aquela que está variando o módulo da velocidade. Se ela é fixa, vai variar a velocidade de maneira fixa. Beleza? Então, essa é a primeira observação. Então, a gente vai ficar com uma equação em função da velocidade que é dada por V igual a V0 mais AT. Né? Isso, enfim, vai implicar aí
algumas coisas. Então, eu vou ter aqui vou escrever já isso, né? Uma função horária, então, que a gente ganhou com essa observação, né, com esse estudo, é que a função horária, então, a função horária, né, a função horária da velocidade, ela vai ser dada por V, né, V igual a V0 mais A, que é a aceleração tangencial fixa, vezes T menos T0, que se T0 é igual a zero, T. Então a gente vai ficar com essa equação. E aí, obviamente, como a gente já falou também no movimento uniforme, se você observar essa equação e comparar essa equação com a equação, né, y igual a b mais a x, a aceleração, que aqui tem a mesma letra, inclusive, ela vai assumir o papel do coeficiente angular da reta e o b, né, vai ser o v0. Então, eu já posso observar agora como que se comporta, né, uma equação da velocidade para o movimento uniforme do ponto de vista dos valores. Então, por exemplo, se eu tenho agora, né, um movimento assim, ó, com V igual a 5 mais 2t, eu sei que a velocidade inicial, né? Que a isso, claro, no SI, vou colocar logo aqui do lado, né? No SI. Então, se eu tenho um movimento assim no SI, né? Eu já sei que V0, que vai ser o 5, né? Então, V0 vai ser igual a 5 metros por segundo e a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, né, que é a unidade de aceleração. Então, quando eu conheço, né, a equação, eu já sei aqui algumas coisas. Eu sei que a aceleração é positiva e sei que a velocidade é positiva, né? Lembrando que eu sou adepto do seguinte, a velocidade é sempre positiva e o sinal ele só vai interferir no sentido, certo? Mas aqui vamos considerar isso por enquanto, depois eu trato desse sintoma, vamos dizer assim. Bom, então, e se eu tiver um outro movimento, né? Se eu tiver um movimento assim, ó, exemplo aqui, ó, sei lá, vou pegar um outro que seja menos 2, eu não vou usar 2 de novo, vou usar menos 3t, por exemplo. V igual a menos 3t, também no SI, né? Estou pegando aqui. E lembrando que movimentos em que tem aceleração, muito mais comum você ter equações no SI, porque acelerações em outras unidades normalmente são muito grandes, né? Quilômetros por hora ao quadrado, e o contrário, né? Em centímetros por segundo ao quadrado acabam ficando muito pequenas, né? Então, enfim, é mais comum usar no SI. Mas aí aqui nesse caso a gente vai ter, aí agora cuidado aqui, né? Isso aqui é o mesmo que 0 menos 3t, a velocidade inicial era igual a zero, ou seja, estava a partir do repouso. Eu vou botar 0 metros por segundo, mas não precisa, né? Que zero acaba sendo a mesma coisa em qualquer unidade. E a aceleração, nesse caso, é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Aí, usando lá o gancho do sinal, esse sinal indica que a aceleração está contrária ao sentido positivo da trajetória, né? Então, ele parte do repouso. Vamos colocar aqui esse repouso em algum lugar. Vou botar aqui, ó. Repouso, né? Ele parte do repouso e ele acelera de forma contrária ao movimento. Deixa eu esqueci de fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo dar um ganho aqui no microfone. Talvez aumente um pouquinho o volume. Isso vai ajudar aí no ganho. Peraí, só um minuto. O ganho tá pequeno. Muito pequeno, mas agora deve dar uma melhorada. Pronto. Aí eu posso falar um pouco mais baixo e corta o ambiente. Bom, então a gente deu dois exemplos, né, de equações envolvendo o movimento uniformemente variado. Então, toda vez que eu tenho esse formato que aparece aqui, ó, certo? Eu vou ter um movimento uniformemente variado.
Mas algumas coisas ainda não ficaram explicadas, né? Por exemplo, como que se comporta o espaço ao longo do tempo, né? Isso aí ainda não ficou claro. E como que eu posso obter, por exemplo, a velocidade média? Isso também não ficou claro, certo? Então a gente vai tratar disso aí também. Mas era só para poder dar dois exemplos. Já dei aqui, ó, o exemplo um aqui, né? Vou botar aqui, um, e aqui um exemplo dois, tá? Só para a gente poder chegar nisso aí. Bom, então só recapitulando, a gente começou falando aí do movimento uniformemente variado, a gente começou falando um pouquinho da velocidade média e como que ela faz, como que a gente faz para chegar nessa equação, S igual a S0 mais VT, que é a equação característica do MU. Aí eu parti dessa equação aqui, né? A aceleração média igual a ΔV sobre ΔT, e concluir com a equação do movimento uniformemente variado, que é V igual a V0 mais AT, considerando T0 igual a zero, isso é importante, e a aceleração média igual à aceleração tangencial, né? Ou seja, ele não muda a direção do movimento, certo? Ele só muda o modo, ok? É, então isso é muito importante. Muito bem. Então vamos seguir aqui e vamos analisar, antes de passar adiante, né, em outros detalhes, como se comporta a aceleração. A aceleração ela é fixa. Então a equação horária da aceleração ela vai ser uma constante, né? Eu não preciso me preocupar muito com isso. Então a aceleração, ó, isso aqui não é. Não, na verdade eu ia escrever isso mesmo. Equação horária. Equação horária da aceleração. Aceleração. Então, a equação horária da aceleração, ela tem um formato bem simples, né? A aceleração em função do tempo é uma constante, né? A aceleração em função do tempo é uma constante e vale a m, né? Ou a, simplesmente, né? Isso aí vai implicar no gráfico, que é onde eu quero chegar. Então, a princípio, né, o que a gente precisa aqui é entender como funciona, né, ou melhor dizendo, como funcionam os gráficos em função dessas equações. Por quê? Porque esse gráfico vai me dar a equação dos espaços em função do tempo, tá? Então, é por isso que eu preciso do gráfico. Só pegar meu telefone aqui para tirar do meu bolso, que ele está me atrapalhando. Então, basicamente é isso. Você precisa entender como isso se relaciona com o gráfico. Então, por isso que eu preciso aí dessas duas equações. E aí eu vou usar o seguinte, né? Eu vou começar com a aceleração, que é o gráfico mais simples, depois vou voltar para a velocidade, que é um gráfico simples também, mas é o que eu vou usar mais. E aí, se eu começar por ele, eu vou acabar pulando da aceleração, depois tendo que voltar. Então, como a aceleração ela tem esse formato aqui, né, que é um formato bem simples, o seu gráfico ele só vai ter dois formatos possíveis, né? Ele só vai ter dois formatos possíveis. Aí, só para ilustrar, nesse caso aqui, tá vendo, ó? Isso fica característico, ó. Se você olhar para isso que a gente acabou de escrever, isso aqui, ó, você já está vendo a equação horária da aceleração. Então faz todo sentido que seja assim. Então o gráfico, então vou falar aqui dos gráficos, né? Os gráficos, eles vão ter duas possíveis características no caso da aceleração, né? Ou eles serão assim, ó, ou eles serão assim. Então, vamos lá. Aqui, ó, é a aceleração, tempo. Aqui, a aceleração, tempo. No caso em que a aceleração for positiva, no caso em que a aceleração for positiva, ou seja, ela estiver no sentido da trajetória, o teu gráfico ele vai ser uma reta paralela ao eixo horizontal, só que na parte de cima do eixo horizontal. E se tiver aqui, ó, ele vai estar na parte de baixo do eixo horizontal, onde a aceleração aqui
é negativa, né? Então, nesse primeiro caso, aceleração positiva, e no segundo caso, aceleração negativa, certo? Bom, mas aí, o porquê que eu entrei nesse gráfico? Que é uma parte dele vai ser útil já já. Então, é que se você olhar aqui, ó, vamos voltar um pouquinho no tempo. Inclusive, eu não sei se eu já comentei isso, mas é provável que sim. Que eu sempre comento quando eu tenho oportunidade. Se você observar aqui, ó, isso aqui forma uma areazinha, né? Isso aqui forma uma areazinha aqui. Esse pequeno pedaço. A mesma coisa aqui, né? Você tem uma pequena área. Você tem uma pequena área aqui, ó. Eita, ficou muito espesso. Pronto. Você tem uma pequena área aqui. Essa área aqui, ó, se você analisar ela com calma, o que, que você vai estar vendo aqui? Aqui é a aceleração fixa, né? Eu vou chamar essa aceleração de aceleração média, só para ficar diferente de cima. Vamos chamar aqui de T1. A mesma coisa aqui, né? Aceleração média e aqui em cima T1. Se você calcular essa área, você tem T1 vezes a m. Acontece, né, que a aceleração média é ΔV sobre ΔT. E se você mudar um pouquinho essa equação aqui, multiplicando, né, os termos de forma cruzada, você vai ter que ΔV é a aceleração média vezes ΔT, pô. Só que ΔT é esse tamanho aqui, que é a base, ó. ΔT é isso aqui, ó. Que é a diferença entre T igual a zero e T1. ΔT, ó, é isso aqui, ó, que é a base, T1 menos zero. E a altura é a aceleração média, isso aqui é um retângulo. Então, essa área, na verdade, ela me fornece o ΔV. Essa área aqui, ó, ela me fornece o ΔV. Então, a área do gráfico A por T, né? Então, a área do gráfico A por T me fornece o ΔV. Por quê? Porque eu sei isso aqui, ó. Isso é muito pouco utilizado, mas aparece em muitos problemas. Então, muitas vezes você tem o gráfico da aceleração e função do tempo, ele pede só qual é a velocidade num determinado momento e a pessoa acaba usando a equação, quando na verdade poderia usar isso, que é muito mais rápido, né? É muito mais simples. E quando você tem um problema ainda mais complicado, em que você tem muitas velocidades diferentes, nem é um movimento uniforme implicitamente, não é um movimento uniforme, um movimento uniformemente variado de forma estrita, esse recurso se torna ainda mais útil, tá? Eu vou dar um exemplo numérico, acho que, dá um exemplo numérico aqui embaixo. Mas depois a gente vê um exemplo mais rebuscado. Porque olha só, repare, você poderia ter um exemplo assim, ó. Exemplo. Você tem lá um movimento, né? Peraí, que ele é assim, ó, digamos. E aí a pessoa fala para você que a aceleração de determinado móvel, né, é, sei lá, 2 metros por segundo, e ele quer saber aqui, ó, digamos que aqui é 5 segundos, então aqui é o tempo em segundos, aqui é a aceleração em metros por segundo ao quadrado, e aí ele diz para você assim, ó, que um objeto partiu do repouso, V0 igual a zero, e ele pede qual é a velocidade, né, para t igual a 5 segundos. Ou seja, qual é a velocidade em t igual a 5, tá? Bom, aí o que, que você faz? Ou você usa v igual a v0 mais at, é válido. Vou fazer isso, inclusive, para mostrar que é válido. Ó. V igual a v0 mais at. Aí o V0 ele já disse que é zero, a aceleração eu tiro do gráfico é 2 e o tempo é 5. Então vai te dar aí 10 metros por segundo. Mas você podia pensar o seguinte, ó, que ΔV, então, outra solução, né? Seria uma outra solução aqui para o nosso problema.
Você podia pensar assim, ó, que ΔV é igual à área, que é 5 vezes 2, né? 10. Ah, mas cuidado, porque essa não seria a resposta direta se o V0 não fosse zero. Por quê? Isso aqui é V menos V0, que é zero. E aí, como V menos zero é igual a 10, portanto, que é esse símbolo, V é igual a 10 metros por segundo. Então, com esse exemplo, eu quero ressaltar duas coisas. Primeiro, que quando você calcula a área, você não está calculando a velocidade, você está calculando a variação dela. Então, se ele pedir a variação, né, isso é melhor. E você usando o V0, você encontra aí o que você precisa. Eu acho que eu vou dar logo um exemplo um pouco melhor, porque eu acho que esse exemplo talvez não ressalte a importância desse conhecimento. É claro que esse exemplo que eu vou dar não caracteriza um movimento uniformemente variado em si, mas ele é parte disso. Então, olha só, vamos supor que você tivesse um movimento que é assim, ó, que ele tem duas partes diferentes. Ele tem uma parte na qual você tem um movimento uniformemente variado com aceleração positiva e um outro com aceleração negativa, tá? Então, você tem dois movimentos parecidos. Aí, a gente coloca aqui, ó, isso e isso. Aí, né, que aqui é a aceleração, aqui, ó, tempo, certo? E eu quero a variação de velocidade total, né, até o final. Digamos que aqui é 3 segundos, aqui é 5, aqui aqui é menos 2, por exemplo. Ah, meu gráfico não está, foi só para a gente. Então, aqui, é isso. Então, digamos que eu tenho isso. E aí, repare o seguinte, né? O que é a variação de velocidade total? Ó, aí, para você ver como é poderoso isso, ó. Primeira coisa, nesse primeiro bloco aqui, tem uma variação de velocidade 1. Eu vou botar de delta V1. Ó, delta V1, que é essa área. Aqui eu vou ter um delta V2, que é essa área. Delta V1 vai ser V1 final, né, que é a velocidade no final, aqui nos 3 segundos, menos a velocidade inicial. Delta V2 vai ser V2, que é a velocidade lá no final, nesse ponto aqui, menos V1, que é a velocidade no início do primeiro, segundo bloco e no final do primeiro. Ou seja, ó, nesse ponto aqui, ó, eu tenho V0. Nesse ponto aqui eu tenho V1. E nesse ponto aqui eu tenho V2. Então, daqui para cá é V1 menos V0. E do 3 para o 5 é V2 menos V1. Se a gente somar as equações, então vamos somar as duas equações aqui, ó. Se a gente somar as duas equações, olha o que vai acontecer. Você vai ter delta V1 mais delta V2 igual, ó, o V1 vai cancelar. Então, esse V1 aqui, ó, vai cancelar com esse V1 e eu vou ficar com V2 menos V0, que é a variação de velocidade total, que é o que ele quer, né? A velocidade final menos a velocidade inicial. Então, se eu somar, olha só que poderoso, né? Se eu somar as duas áreas, eu tenho a variação de velocidade total, sem precisar saber a velocidade inicial. Então, eu vou calcular as duas áreas, o que é rápido. Essa área 1 aqui, ó, ela é 3 vezes 4, né? 3 vezes 4, 12. E essa outra área aqui, ó, agora é uma área, entre aspas, negativa. Eu falei sobre isso na última aula, né? Não existe área negativa, mas ela é algebricamente igual a outro valor, né? Que é o valor de variação. Vai ser 2, cuidado aqui, né? Diferença de 2 menos 2, né? Eu tenho que pegar a base aqui, ó, 5 menos 3, que é 2, e a altura menos 2. Então, fica 2 vezes menos 2, dando menos 4. Então, essa primeira aqui, ó, 12 metros por segundo, que é a variação de velocidade.
e é 4 metros por segundo. Sobretudo, tem um delta que vai ser 12 menos 4, 8 metros por segundo, certo? Se eu quisesse só a variação, seria 8 metros por segundo. Agora, se ele me der o V0, se ele me dissesse, o V0, se ele me dissesse assim, ó, o V0 era 2 metros por segundo, eu consigo achar o V final. Porque vai ficar V2 menos V0 igual a 8, que foi o que a gente achou. Como o V0 é 2, o V2 vai ser 2 mais 8, 10 metros por segundo. Então, você tem que tomar esse cuidado também. Se eu tenho V0 e quero calcular V final, consigo. E repare, nesse exemplo, eu não conseguiria usar V igual a V0 mais AT, porque esse movimento não é MUV. Esse movimento aqui, ó, não é, tá? Ele não é um MUV. Não é MUV. Por que que ele não é MUV? Porque ele tem uma aceleração que varia. Era 4, passou para menos 2. Então, não posso aplicar V igual a V0 mais AT, a não ser que eu faça isso em parte, que dá muito mais trabalho do que eu acabei de fazer, tá? Então, não muito mais trabalho, mas vai dar mais trabalho. E se você não está, às vezes, habituado, que é o que acontece com a maioria das pessoas, você vai ter dificuldade. Normal, é normal ter dificuldade, certo? Bom, então já mostrei aí uma boa parte do que eu queria, que vamos recapitular, né? Mostrei lá o que é o movimento, né? Mostrei a relação entre as equações e o que isso me dá, mostrei a função horária da velocidade e da aceleração, mostrei os gráficos de aceleração e o que eles nos fornecem. O que a gente vai fazer agora? Eu vou partir para o gráfico da velocidade para poder, desse gráfico, tirar a equação horária dos espaços, certo? Então, vamos lá. O gráfico da velocidade, então, ó, gráfico da velocidade, ele tem um formato que a gente já conhece. Então, gráficos de velocidade. Né? O gráfico da velocidade, né, ele tem um formato que a gente já conhece, que é aquele formato assim, ó. Ou ele é crescente, ou ele é decrescente. E se ele for uniforme? Aí é movimento uniforme, não é movimento uniformemente variado. Então, ou ele vai ser crescente, ó, gráfico crescente, ou ele vai ser um gráfico decrescente. Se ele for crescente, né, se ele for crescente, a gente vai ter, né, uma aceleração positiva. E se ele for decrescente, a gente vai ter, entre aspas, lembrando que eu não gosto dessa ideia do sinal, uma aceleração negativa. Então, aqui, ó, eu vou chamar aqui embaixo, ó, de V0, aqui de V e aqui de T, né? Ou T1, né, se você preferir. Aqui eu vou chamar de V0, aqui de V e aqui de T1, só para ficar diferente, né? Bom, aí eu vou colocar aqui, ó, velocidade, tempo, velocidade, tempo. Ok. E aí, olha só o que vai acontecer, né? Aqui é o zero, é o zero. Essa área, né, ela vai representar o ΔS, a gente já falou sobre isso, né? Essa área aqui vai representar o nosso ΔS. Então, aqui, ó, ΔS. Então, se eu quiser calcular a velocidade média, eu consigo. Porque velocidade média não é ΔS sobre ΔT, mas o nosso ΔS é a área de um trapézio, certo? É a área de um trapézio. Ó, nosso ΔS é a área de um trapézio. Então, vou calcular a área de um trapézio. Base menor, né? V mais base maior V0. Então, vou botar V0 mais V, ou V mais V0. Opa, já botei o V0. Ó, base menor, aqui, ó, base menor V0 mais base maior V, vezes a altura, quanto que é a altura? ΔT, lembrando que não é T1. No caso ali é T1, né, mas de maneira geral a altura é isso aqui, ó, ΔT. Então, aqui ΔT
sobre 2, né? E aí aqui embaixo já tinha um ΔT, vai ficar 2 ΔT. Então, V0 mais V vezes ΔT sobre 2 é o ΔS. E o outro ΔT, eu vou botar até o outro ΔT de verde para ele ficar destacado, né? Eu acho. Aliás, talvez eu vou fazer assim, ó, só para ficar destacado, para ficar claro, bem claro, ó. V0 mais V vezes ΔT sobre 2 é o ΔS, tá? E o outro ΔT que já estava ali, eu vou deixar de verde. Vou fazer assim, ó. Isso que eu escrevi de azul é o ΔS. Base menor mais base maior vezes a altura ΔT sobre 2. E o outro ΔT já estava. Só que aí o ΔT cancela, amigo. Aqui, ó. Cancelou o ΔT. Ficamos então com o quê? Velocidade média. Olha a velocidade média. Velocidade média é V0 mais V sobre 2. Ou seja, a velocidade média no MUV é a média das velocidades. Isso é um problema que eu fiz um vídeo aí há pouco tempo falando sobre isso, respondendo uma pergunta, tá? Então, o único caso em que a velocidade média é a média das velocidades de forma estrita, ou seja, sempre, é no MUV. Então é só somar a inicial e a final, dividir por 2, vai ter a média, certo? Mas isso tem uma implicação ainda maior. Maior. Olha só. Vamos voltar aqui, ó. Olha essa equação aqui, ó. Olha essa equação aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Essa equação aqui, ó. Vou destacar ela aqui, ó. Ela me diz que V é igual a V0 mais AM vezes T. Então, aqui, ó, né, onde eu tenho isso, né? Aliás, nem é essa que eu quero usar ali, é AM. Eu quero usar essa aqui, ó. Tô pegando a equação errada. S igual a S0 mais VM, que eu tô falando de VM, né? S igual a S0 mais VM vezes T. Mas quem é VM? É a velocidade média. E quem é a velocidade média? É isso aqui. Então, olha só. Sabemos que S é igual a S0 mais velocidade média vezes ΔT. Eu vou deixar ΔT, tá? Depois a gente troca o ΔT por T. Mas quem é velocidade média? Ó, velocidade média é isso aqui. Então, olha agora, eu vou ter S igual a S0 mais velocidade média V0 mais V sobre 2, né, vezes ΔT. Beleza. Mas se esse movimento é um movimento uniformemente variado, o que é a minha velocidade? É V0 mais aceleração média vezes ΔT. Então, eu peguei aquela equação lá em cima, né? Eu não ia usar ela de primeiro, mas vou usar agora, ó. Então, no lugar do V aqui, eu vou botar isso. Então, vamos lá. Então, vamos desenvolver, ó. Eu vou ter S igual a S0 mais, ó, V0 ΔT sobre 2. Então, agora distributivo aqui, hein? Não se perde, não, ó. Vou multiplicar esse com esse, né? Peraí, deixa eu melhorar aqui, ó. Vou multiplicar esse aqui, ó, com esse e vou multiplicar esse aqui com esse. E os dois tem que estar sobre 2. Certo? Então vai ficar V0 ΔT sobre 2, ó, V0 ΔT sobre 2 mais V vezes ΔT sobre 2. V0 ΔT sobre 2, ok. Mas quem é V? Aí agora pego o V daqui, ó. O V é isso aqui tudo, ó. Ó, o V é isso aqui tudo. V0 mais AM ΔT. Então agora, vamos lá, ó. S igual a S0 mais V0 vezes ΔT sobre 2 mais velocidade. V0 mais
AM delta T, né? Vezes delta T, isso tudo, ó, sobre 2. Respira, respira. Agora, ó, multiplica isso aqui, ó, isso aqui por isso, e isso aqui por isso. Olha o que você vai ter, ó. Calma que já tá acabando, hein? Ó, S igual a S0 mais V0 delta T sobre 2. Ó, V0 delta T sobre 2 de novo. V0 delta T sobre 2 de novo. Mais, agora, ó, AM delta T ao quadrado. AM delta T ao quadrado sobre 2. Junta esses dois aqui, ó. V0 delta T mais V0 delta T, 2V0 delta T, né? Vou colocar assim, ó, aqui embaixo, ó. 2V0 delta T sobre 2. Aí o 2 vai embora. 1, ficou V0 delta T. Aqui, ó, a aceleração média é a própria aceleração, porque o movimento é MUV. E lembrando a você, se T0 é igual a zero, o delta T vira T. Então vamos usar todos esses argumentos agora, ó, e escrever S é igual a S0 mais V0T sobre 2 mais, que sobre 2, rapaz, já tirei o sobre 2, já cancelei ali, V0T, né, já botei o resultado aqui, ó, mais AM, que é A vezes T ao quadrado sobre 2, que é a equação que você conhece. Ou seja, isso é uma consequência dos gráficos. E muita gente não fala isso. Só a equação para você, não fala nada. E eu já estou juntando aqui tudo. Estou falando, ó, isso aqui vem por causa do gráfico. Isso aqui vem por causa da velocidade média, que é a média das velocidades. Não saiu do nada, certo? E aí agora você já sabe que, por exemplo, equações do tipo, né? S igual a S, sei lá, 5, deixa eu pegar aqui, ó, 5 mais 2t menos 3t quadrado, são equações de movimento uniformemente variados, nos quais isso aqui é o teu S0, isso aqui é o teu V0, e isso aqui é a tua aceleração dividida por 2. Cuidado, hein? Que aqui é a aceleração dividida por 2. Então, no nosso caso aqui, ó, a aceleração seria menos 6 metros por segundo ao quadrado. Ah, não 3. Cuidado, né? Cuidado. Então tem que tomar cuidado. Então isso me ajuda muito aí no movimento uniformemente variado, porque agora eu já consigo encontrar coisas que antes ficariam escondidas dentro de um conhecimento geral que muitas vezes não é passado. Bom, o fato desse gráfico ter uma expressão do segundo grau vai fazer com que, você tenha para o gráfico, né, do movimento uniformemente variado parábolas. Então, duas coisas podem acontecer, né, no caso do S por T. No caso do S por T. Você pode ter um gráfico de S por T com a concavidade para cima e um gráfico de S por T com a concavidade para baixo. Então, o gráfico de S por T com a concavidade para cima, ele vai ser assim, né? Ó. Vai fazer isso, depois isso. E com a concavidade para baixo, ele vai fazer isso e depois isso. Só que quando a concavidade está para cima, você aprendeu isso lá em função do segundo grau, a aceleração é positiva. E aqui a aceleração é negativa. Ó, a aceleração é negativa, certo? Então já a primeira coisa que você precisa saber, que a aceleração aqui uma é positiva e na outra é negativa. Outra coisa, ó,
isso aqui, ó, é o eixo de simetria da tua parábola. Esse eixo de simetria, né, ele vai me indicar o instante de mudança de sentido, porque o S para de diminuir e passa a aumentar. Então aqui, ó, aqui que é o X do vértice, é a mudança de sentido. Eu vou chamar de T do vértice. Mudança de sentido, ó, T do vértice. Mudança de sentido. Então, se eu tiver esse gráfico, já sei onde o sentido muda. Aqui, ó. Deixa eu fazer de preto, que eu acho que destaca mais. Ó, mudança de sentido, mudança de sentido. Outra coisa, ó. Se aqui o S está diminuindo, desse lado aqui, ó, o movimento é retrógrado. Tá vendo? E do outro lado ele é progressivo. Então, descendo, retrógrado, progressivo, mudança de sentido. Parou para voltar. Aqui, ó, aqui ele é progressivo, do outro lado, retrógrado. Então eu sei quando inverte, sei até quando é progressivo, sei até quando é retrógrado, certo? Isso ajuda. Aqui, ó, eu tenho meu S0. Aqui eu tenho meu S0, certo? Então, lendo o gráfico, né, S por T, eu sei quando ele muda de sentido, eu sei onde ele é retrógrado, eu sei onde ele é progressivo, eu sei qual é a aceleração, se é positivo ou negativo. Então, isso vai me ajudar muito, tá? De novo, a gente vai tratar de novo desse tema lá na frente, quando eu for falar exclusivamente de gráficos. Mas aí eu já quero deixar esse conhecimento plantado aí para você não esquecer, né? Se eu tenho um gráfico parabólico, esse gráfico se associa, né, a um movimento uniformemente variado e eu consigo dizer alguns detalhes já do movimento só de olhar para a curva, né? Só de olhar para a curva eu já tenho alguns detalhes, já posso já, ó, ele inverte sentido aqui, ó, aqui ele é progressivo, aqui ele é retrógrado, aqui é o S0, já consigo. Isso vai me ajudar muito. Não dá para calcular a área, né? A área, ela, aliás, não tem nada a ver a área com o que a gente viu antes, então não dá para calcular a área, mas a gente consegue verificar coisas importantes, né? Como a gente fazia no gráfico do movimento uniforme. Bom, uma vez que agora eu tenho isso, né? Uma vez que eu consigo observar essas características, a gente vai poder classificar os movimentos uniformemente variados. Então vamos lá. O movimento uniformemente variado, ele tem algumas classificações a mais, que eu falei do retrógrado e progressivo, né? Então vamos aqui na classificação. Classificação. Né? O movimento uniformemente variado, ele tem algumas classificações que o movimento uniforme não tem. E aí, como que eu vou fazer essa classificação? Eu vou dividir em 4 partes. Vou dividir em 4 partes. Vou fazer assim. Nessas 4 partes, a gente vai colocar, né, os sinais da aceleração e da velocidade. Você vai entender por quê. Então, aqui, ó, aqui em cima, eu vou colocar a aceleração positiva, a aceleração negativa. Aqui eu vou colocar velocidade positiva, velocidade negativa. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se a aceleração e a velocidade são positivas, elas têm o mesmo sinal, a gente chama isso de movimento acelerado. Tá? Então, se a aceleração e a velocidade são positivas, acelerado. Se a aceleração e a velocidade são negativas, ele também é acelerado. Então, mesmo sinal de velocidade e aceleração, acelerado. Ó, positivo, positivo, negativo, negativo, acelerado. Se a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, ele é chamado de retardado. Acho que vai ficar apertado aqui. Retardado. Retardado. Certo? Retardado. Então, aqui também, ó, velocidade negativa, aceleração positiva. Retardado. Porque a aceleração ela está atrapalhando a velocidade. Então, ó, velocidade e aceleração com sinais diferentes, retardado. Velocidade e aceleração com sinais iguais,
acelerado. Essa é uma classificação nova que não existia antes no MU, certo? Não existia no MU. Deixa eu melhorar aqui, parece classifique, traça... Não, esse aqui juntou aqui. Bom, e a gente já tinha quando V positivo, progressivo. Então, aqui, ó, progressivo, progressivo. E aqui embaixo, ó, retrógrado. Deixa eu fazer de outra cor, né? Só para. No caso do retrógrado, vamos fazer de. Já tem vermelho, fazer de marrom. Retrógrado. E aqui, retrógrado. Pronto, então eu tenho 4 classificações. O que é o progressivo acelerado? É o cara que está andando para frente aumentando a velocidade. O que é o progressivo retardado? É o cara que está andando para frente, mas está freando. É quando você vai parar num sinal, por exemplo. Certo? Então você aumenta a velocidade, tipo assim, você saiu de um sinal andando para frente. Você está aumentando a velocidade andando para frente. Você está num progressivo acelerado. Aí você viu outro sinal, começa a frear, mas você está andando para frente ainda. Então é um progressivo agora retardado. Aí agora você está voltando, você fez um retorno e está voltando. Você tinha parado no sinal, agora você tem um retrógrado acelerado, né? Porque você está acelerando, voltando. E aí você começa a frear para parar num outro sinal voltando. Agora você tem um retrógrado retardado, que você tem uma aceleração diminuindo a velocidade, mas está voltando. Então você tem os 4 movimentos aqui possíveis, tá? Lembrando que aqui em cima é a aceleração, então isso aqui é a aceleração, né? E o outro é a velocidade. Aceleração. E aqui, obviamente, velocidade. Né? Ok. Então já classifiquei aqui. Então vamos recapitular de novo, né? Ó, gráfico do S, né? S por T e suas devidas características, ó. Aqui, ó, esse pontinho aqui, ó. Vou botar aqui do lado, hein? Ó, o que que ele indica? Mudança de sentido, mudança de sentido, tá? Mudança de sentido. A equação S igual a zero mais V zero T mais AT ao quadrado sobre 2. Né? E aí falamos também sobre as equações. Aí demonstrei, ó, isso aqui é demonstração completa, né? Isso é a demonstração completa do porquê que a equação é essa. Falamos sobre a velocidade média, falamos sobre V igual a V0 mais AT, falamos sobre o gráfico da aceleração, falamos sobre a função horária da velocidade, várias coisas, tá? Bom, ainda temos coisas a falar. Existe uma equação importante nesse movimento, que é chamada equação de Torricelli ou Torricelli, tá? Essa equação, né? Eu não sei se é com 2,6, agora fiquei em dúvida, né? Eu acho que é com 2,6 e um L, mas enfim, eu não vou ficar me preocupando com isso, não. Vou até olhar aqui, mas eu não vou me preocupar com isso agora. O que a gente sabe? A gente sabe que V é igual a V0 mais a aceleração fixa, né? Vezes T, ou ΔT. E a gente sabe também, né, que S é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Ok? Bom, se eu pegar, né, que é o que todo mundo faz aí. Não, tem outras formas de mostrar, mas é o que a maioria faz. Ó, o T e escrever como V menos V0 sobre A, tá vendo? Ó, passo o V0 para lá, divide por A, eu vou ter isso. E substituir tanto aqui quanto aqui, né? Eu vou ter essa equação. S igual a S0 mais V0. Quem é o T?
V menos V0 sobre A, mais A sobre 2, vezes V menos V0 sobre A, isso tudo elevado ao quadrado. Se você desenvolver, eu não vou desenvolver tudo, obviamente, mas se você desenvolver, você vai chegar em V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS, que é o S menos S0. Você vai chegar nessa equação, que é chamada de equação de Torricelli. Bom, essa equação de Torricelli, ela é muito útil quando você tem um problema em que você conhece tudo menos o tempo, tá? Então, ela é bastante razoável nesse sentido. Eu vou dar um exemplo aqui de um problema para você ficar ligado no que você pode fazer. Então, ó, exemplo. Exemplo. Exemplo de uso, né? Ó, um avião, um avião precisa atingir 100 metros por segundo a partir do repouso para decolar em uma pista de 2 km. Vou botar uma pista bem grande. Qual a aceleração mínima, né, que o avião deve ter, certo? Então é isso. Tem que ter uma aceleração mínima. Aí você podia calcular o tempo que ele leva para chegar no final da pista, aquela coisa toda. Mas aí o que, que você faz? Você faz o seguinte, ó. Você vai fazer isso, ó. Que a velocidade final é 100. Então vai ficar 100 ao quadrado. Eu já estou olhando aqui para essa equação, tá? Inicial 0 ao quadrado, 2A, e o ΔS é 2 km, em metros, 2.000. Portanto, a nossa aceleração será 100 ao quadrado, 100 vezes 100, dividido por 2 vezes 2.000, 4.000. Né? Aí simplificam os zerinhos. Ó. 1, 2, 1, 2, mais um, 10 por 4, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, e acabou. Usou Torricelli, acabou. É muito mais rápido, muito mais simples, muito mais fácil do que você calcular o tempo que ele leva para chegar no final, para depois calcular, né, qual é a aceleração. Até porque vai cair num sistema, em função da aceleração, para você poder resolver. Isso aqui já sai direto. Tá? Então, problemas em que você não tem o tempo e tem esses dados, velocidade, distância, e que é a aceleração, é o melhor cenário, tá? É o melhor cenário. Bom, já falamos sobre bastante coisa, né? Classificação, falamos sobre Torricelli, velocidade média, falamos sobre as equações horárias, falamos sobre características do movimento, né? Então, isso já é bastante coisa a respeito do MUV. O que eu vou fazer? Vou dar só uma resumida agora, né? Vamos escrever as equações horárias e desenhar minimamente os gráficos e encerrar. Então, a nossa ideia aqui é equações horárias, né? Primeira parte que a gente falou hoje. Equações horárias. As equações horárias do MUV, né, são as seguintes. Ó.
Vamos começar pelo espaço. Tá? Espaço. As equações horárias do espaço, a equação horária dos espaços, S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2, eu gosto de colocar assim, porque destaca que o A está sobre 2, T ao quadrado. Lembrando que nesse caso, T0 é igual a zero, certo? É importante. E o gráfico, né, e aí eu já vou fazer um esboço aqui do lado do gráfico, eu vou fazer um caso só, não precisa fazer todos, vai ser uma parábola, né? Ou seja, você vai ter isso aqui, ó, uma parábola, ou para cima ou para baixo, nesse caso eu fiz para cima, né? E isso representa aí o S por T. Então aqui S, aqui T. Só um detalhe aqui, né, que eu não falei antes, mas isso é meio que, eu diria, trivial e está dentro do gráfico. Aqui ele cruza a origem, aqui ele cruza a origem, e aqui é o S0, tá? S0, e aqui é o cruzamento com o início. É o S0, né? É o S igual a zero, melhor dizendo, tá? Então, só tomar esse cuidado. Agora, velocidade, né? Vamos para a velocidade. A velocidade, ela tem um gráfico, ela tem uma expressão, pode ser o gráfico também, mas ela tem uma expressão que é V igual a V0 mais aceleração vezes tempo. E, mais uma vez, a gente tem aqui o gráfico, né, que é o gráfico VT, sendo uma reta ou crescente ou decrescente. Então, aqui eu tenho velocidade, aqui eu tenho tempo, e vou fazer aí o gráfico, sei lá, decrescente, só para alternar, né? Então, eu tenho isso aqui. Velocidade diminuindo ao longo do tempo, de maneira uniforme. Nesse caso, a aceleração seria negativa, certo? E só para lembrar, aqui, ó, eu vou ter o V0, né? Aqui eu vou ter o V0, aqui eu vou ter um tempo T genérico, e esse, né, polígono me dá o nosso ΔS. O gráfico V por T nos dá o nosso ΔS. E, finalmente, a aceleração, né? O que é a aceleração ou como que é a expressão da aceleração em função do tempo? A expressão da aceleração em função do tempo vai ser, deixa eu botar de outra cor aqui, roxo, pronto. A aceleração vai ser uma constante C, tá? Vou botar constante assim, porque você vai ter um valor fixo para aceleração. Você podia chamar simplesmente de A. Bom, e aí o gráfico vai ser uma linha horizontal, acima ou abaixo do eixo X, que no caso aqui é o eixo T, que é o eixo do tempo, tá? Então aqui eu tenho a aceleração, e aí eu vou ter lá um gráfico assim, ó, por exemplo, tá? E aí essa área aqui, ela ajuda bastante. Fizemos um exemplo lá, mostrei para vocês. Essa área aqui, ela é a variação da velocidade, tá? E isso vai nos ajudar, certo? Bom, então com isso aí, eu encerro esse primeiro bloco, né? Um bloco em que a gente falou sobre enfim, as características do movimento uniformemente variado. Tratou sobre várias coisas, gráfico, Torricelli, acho que eu vou botar logo ali também como resumo, mas gráfico, falou sobre Torricelli, falou sobre características dos gráficos, classificação dos movimentos, e então é uma aula bem rica, com bastante detalhe, com muita coisa aí para você absorver, mas é uma aula que vai trazer bastante utilidade para você que estiver fazendo problema envolvendo o movimento uniformemente variado, e vai nos ajudar muito em outros temas futuros. Então, quanto mais você dominar esse assunto, melhor vai ser para você quando você precisar dele lá na frente. Beleza? Então, agora a gente entra aí no intervalo, né? E eu encerro aqui esse primeiro bloco.